Olá, querido, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Querido, estamos iniciando mais um programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema que tem procurado estar aqui sempre falando do amor de Deus com você. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Querido, Deus abençoe você. Olha só, estamos tratando sempre um assunto aqui que é princípios de autoridade. Lembrando que Deus trabalha sobre princípio e nós vamos tratar princípio de autoridade. Esse programa que tem sido uma bênção para as pessoas. Eu agradeço aqueles que estão conosco, nos escutando ou nos assistindo, seja na televisão, nas redes sociais. Muito obrigado, que Deus abençoe. Para fazer esse programa comigo hoje, eu tenho ele, Pastor César. Pastor César, que Deus abençoe sua vida, querido. A paz do Senhor, pastor Zé Carlos, Deus abençoe a vida do senhor também, a vida do pastor Carlos Leite, que está conosco nesse programa maravilhoso, e que realmente você possa abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo fluir, porque essa programação ela tem exatamente esse intuito, de entendermos mais, discernirmos a palavra de Deus, de uma maneira qual nós possamos realmente ser trabalhados pelo caráter de Jesus Cristo. Então, que o Senhor te abençoe grande e poderosamente nessa programação. Amém. E junto com ele nós temos o pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que é pastor aqui da Igreja Mundial da Família. Aqui junto conosco, vai fazer o programa nesta semana conosco. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe. Obrigado, pastor José Carlos. E obrigado aos ouvintes, as pessoas que vão assistir, receber uma aula. Porque nós estamos aqui para aprender, né? Estamos aqui para aprender com o Espírito Santo. E acreditamos que esse tema é pertinente na igreja. Muitas pessoas ainda não sabem dessa verdade, desse princípio tão sério da palavra de Deus. E nós estamos aqui para aprender. Amém, pastor. Amém. Que Deus abençoe. Olha só, então vamos fazer o seguinte. Pegue sua Bíblia, pegue caneta, pegue papel. É meia hora, é rapidinho, meia hora. De estudo da palavra de Deus. Aprendendo um pouco, eu sempre digo, aprendendo um pouco da constituição do céu, das leis do reino, para minha, para a tua vida. Vamos ao intervalo, enquanto você pega a Bíblia, caneta e papel, e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos, você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família, o ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, querido, nós estamos falando, e viemos falando já há 2 semanas sobre esse assunto, vamos para a 3ª semana, nós estamos falando sobre o princípio. Querido, nós somos o povo de Deus. Eu sempre digo, pastor Carlos, pastor Sérgio faz conosco aqui, que nós somos o povo de Deus. E nós temos que conhecer a lei do reino. Quando você viaja, você já viajou por muitos países aí do mundo. Quando você viajou, você chegou a algum país que você chegou, você pisou lá. Quando você foi em Israel, você pisou em Israel, você era cidadão brasileiro. Estava em território israelense, mas era cidadão brasileiro. As leis que governavam a tua vida, porém, não era a lei brasileira. Você era um cidadão brasileiro, mas a lei que governava a tua vida era a lei de Israel. E se você cometesse algum crime, alguma coisa, você seria julgado segundo a lei de Israel. Não adiantava dizer que você não conhecia. Não adiantava nada. Você tinha a obrigação de conhecer a lei. Por quê? Porque você estava naquele país, ou naquele reino. Quando a gente vai para a Inglaterra, vai para um reino, então vamos usar um reino. Quando você vai para a Inglaterra, você é um cidadão brasileiro. Mas a lei que governa você é a lei inglesa. E você tem que conhecer a lei daquele reino. E nós viemos para a igreja, viemos para o reino dos céus, fazemos parte, não somos mais cidadão brasileiro, agora somos cidadão do reino, e não queremos conhecer a lei do reino, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje poucas pessoas se interessam em conhecer a Bíblia. Você sabe disso, você é pastor de igreja, e eu creio que todas as igrejas são muito parecidas. A gente, quando faz um culto de estudo, não é todo mundo que vem, porque não é agradável, eles querem a bênção. Perde o interesse das pessoas. Não querem se interessar pela lei do reino. E a base que nós temos, Jesus veio aqui, pastor César, para nós irmos para o céu.
Perfeitamente. Jesus morreu para nós ir para o céu. Jesus não morreu para você ser feliz, você ser rico, não. Não estou dizendo que não vai ser, é uma consequência. Mas Jesus morreu com a única base, nós íamos para o céu. E nós, parece que o povo não está interessado no céu. Parece, agora não, agora com essa pandemia o povo se começou um pouquinho mais. Mas o céu estava muito distante, estava muito longe. O reino estava muito longe. Não se vive a essência do reino. Qual é a essência do reino? É a palavra de Deus. Não é o que eu falo, não é o que o pastor Carlos Leite fala, não é o que o pastor César fala. É a palavra de Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus, nós estamos dentro do reino. Porque nós temos a nossa obrigação. E eu estava hoje conversando à tarde, eu fui visitar um pastor, fui orar para um pastor que estava enfermo, está doente, e eu conversando com ele, eu estou dizendo, a nossa obrigação, como pastores, como líderes, minha, do pastor Carlos Leite, sua, do pastor César, a nossa obrigação é levar o povo para o céu, é apresentar o reino. A nossa obrigação não é fazer show, a nossa obrigação não é fazer espetáculo, né? Porque hoje parece que a nossa obrigação não é contar piada, a nossa obrigação é falar do reino, é apresentarmos o reino. Né? Infelizmente, vou fazer um show. Não, a nossa obrigação é apresentarmos o reino. Essa é a obrigação do pastor. Não é nós nos engrandecermos, é apresentarmos o reino. A obrigação do pastor é trazer o reino. E é isso que nós queremos trazer, um pouco do reino dos céus, né, pastor? A palavra final é salvação. É salvação. A palavra, porque Jesus, tudo que o Senhor Jesus, pastor César, pastor Zé Carlos, tudo que Jesus veio trazer na terra, não foi uma vida material melhor. Eu acredito que a vida abundante que o Senhor Jesus ensinou é a vida espiritual, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia dos princípios de Deus, né? Como esse princípio que nós vamos aprender aqui no Palavra Rema, para nos encher de graça e conhecimento. Deus da é presença de Deus. Deus é Deus. E é isso que o povo, como o senhor disse, as pessoas não estão interessadas. Entendeu? Deus é Deus do princípio. E Ele trabalha sobre princípios. E muitas vezes, quando nós não estamos debaixo do princípio do reino, não é muitas vezes, quando nós não estamos debaixo do princípio do reino, nós não recebemos a bênção do reino. Porque se uma pessoa ela está fora da lei, ela está à margem da lei. E a pessoa que está fora da lei, pastor César e pastor Carlos, qual é o objetivo da pessoa que está fora da lei? Ela vai ser presa. Porque ela está fora da lei, ela está agindo fora da lei, vai ser presa. E tem muita gente presa na mão do diabo, na mão de Satanás, por quê? Porque estão fora da lei de Deus, não vivem o reino. São cristãos, mas estão fora da lei, e o diabo está fazendo bagunça, porque ele só está buscando o quê? Uma brecha, uma falha. Isso dá autoridade para ele. Né? São, na verdade, como o pastor falou, são prisões espirituais. E a palavra de Deus ela é absolutamente clara quando o Senhor Jesus nos diz que quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e toda a sua justiça, pastores, as demais coisas são automaticamente acrescentadas. Por isso que nós, como o senhor mesmo falou, pastor Zé Carlos, como liderança, nós precisamos fazer, colocar para os nossos amados que esse é um princípio. Porque quando você busca o reino, você está buscando a Deus e colocando ele em primeiro plano, em primeiro lugar, automaticamente. Isso é uma questão até de princípio mesmo. Não é? As coisas vão acontecer, porque a palavra de Deus, em Isaías 1,19, ela fala claramente, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Então, há pessoas que não estão comendo o melhor da terra porque acham que fora de Deus, como o senhor falou, fora da constituição espiritual, da constituição celestial do reino, ela vai ser abençoada. Mas como é que as bênçãos vai alcançar alguém que está fora de um princípio tão fundamental, tão elementar? Deuteronômio 28, versículo 2, diz que as bênçãos decorrentes não é decorrente da oração, não é decorrente do jejum, são bênçãos decorrentes da obediência. Perfeitamente. Olha só, e nós vamos pegar então o texto lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1 e o 2. Nós estamos no Romanos 13, é o texto básico, nós entramos nesse estudo, estamos estudando o princípio da autoridade, e o texto que nós estamos usando desde o primeiro dia é Romanos 13, 1 e 2. Olha só. Amém. A palavra do Senhor em Romanos 13, 1, pastor, diz exatamente assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Bom, vamos começar a estudar. Toda a alma submeta-se às autoridades superiores. Primeiro, todos nós temos uma autoridade sobre nós. Nós já lemos que Deus é a fonte de autoridade. Toda autoridade procede de Deus. Deus é a fonte da autoridade.
Já falamos aqui, se você não viu, vai lá no nosso canal no YouTube, veja os programas anteriores, você vai ver isso. E Deus, ele concede a autoridade, ele passa a autoridade. E ele respeita essa autoridade que ele passou. Deus não passa, não fica. Deus passa a autoridade e respeita. Foi assim com o ser humano. Nós já falamos isso nos programas passados, sobre quando Adão errou, quando ele pecou, ele entregou a autoridade a Satanás, a autoridade desse mundo. Jesus venceu a autoridade na cruz. Todo o princípio de quebra, a primeira vez que nós vamos falar em quebra de autoridade, a primeira vez que se refere em quebra de autoridade, onde é que aconteceu? Aconteceu no céu. Quando Satanás, ele quis ser maior que Deus. Ele quis exercer a autoridade maior que a autoridade de Deus. Ele queria ser maior, porque o princípio de rebelião é querer ser maior. Isso é um princípio satânico. Isso, infelizmente, age muitas vezes dentro da igreja, é um princípio satânico. Que pega, e eu falei aqui, já falei, e não quero ser repetitivo, mas para que você entenda, Satanás, o mal entrou nele, mas no céu não existia mal. O mal, até o mal entrar em Satanás, não existia mal no céu. A Bíblia diz que tu era famoso até o dia que se achou maldade em ti. Quer dizer, até o dia que entrou maldade dele. Deus honrou Satanás. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12, diz que tu és alferidor de medida. Ou tu és o selo de medida. Quer dizer, ele era usado para medir a perfeição. O Deus que queria medir a perfeição usava Satanás para medir a perfeição. Usava, não Satanás, perdão. Ele usava Lucifer, que Satanás foi depois de ele cair. Usava o querubim Lucifer. Aí Lucifer saiu enganando uma terça parte do céu. E quantas pessoas boas, eu já falei aqui, quantos anjos, pastor Carlos, quantos arcanjos, ou quantos querubins bons tinha que Satanás enganou? Quer dizer, você tinha dúvida que Deus sabia? Deus não sabia que Satanás ia se levantar? Foi uma surpresa para Deus? Não, Deus era onisciente, Deus sabia que Satanás ia se levantar. Mas quantas pessoas boas que ele levou com ele? E Deus mentiu por quê? Porque Deus não aceita a quebra de autoridade. E Paulo vem dizendo isso. Paulo no versículo diz assim, porque todo que se opõe à ordenação da autoridade, resiste Deus. Vai contra Deus. Quando você se levanta contra a autoridade, você se levanta contra Deus. Olha só, e a sequência diz, o que resiste trarão condenação sobre si mesmo. Você traz maldição sobre a sua vida. Por quê? Porque você se levantou contra uma autoridade. Você traz a maldição sobre a sua vida porque você se levantou contra uma autoridade. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia é clara. Paulo vai falando isso. Jesus conhecia o que era o princípio da autoridade. Olha só, toda quebra de princípio de autoridade vem com desonra. Não vem com honra, vem com desonra. Quer ver? Lê lá em Gênesis, capítulo 9, versículo 22 e o 23. Não interessa se você está certo ou você está errado. Gênesis, capítulo 9, versículo 22 e 23. Olha só, o que fala lá em Gênesis 9, 22 e 23. A palavra fala, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Olha só, aí o 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. O que aconteceu? Deus chamou Noé. Noé era a autoridade, chamou Noé. Ele e tua família, Noé e a família, para entrar na arca. Quem era o princípio da autoridade? Era Noé. A autoridade sobre eles era Noé. Noé tem autoridade sobre a família. O pai, autoridade de pai, mas tem autoridade de Deus sobre ele. Deus chamou ele. Ele pegou e levou para a arca. Terminou o dilúvio. Acabou o dilúvio. Aí ele saiu da arca. O que Noé fez, depois de sair? Ele plantou uma vinha. Plantou uma vinha de uva. Foi lá uma parreira de uva. E isso, você vê, até plantar, até nascer, demorou tempo. Nasceu. Com o fruto da uva, ele fez o vinho. O vinho, hoje, mesmo artesanal, leva mais de um ano para o vinho ficar pronto. Tem toda a curtida, tem tudo, leva tempo. O vinho não é o suco, ele fez vinho. Então, quanto tempo demorou depois do dilúvio? Demorou aí, no mínimo, uns 2 a 3 anos. Aí ele fez. E ele tomou um porre. É certo embriagar-se? Está certo embriagar? É certo embriagar? Não, não estava certo. E você vê uma pessoa bêbada, quando você vê, ele faz até coisas engraçadas. Você acha engraçado, porque ele está fora de si, ele perdeu o controle. Ele perdeu o domínio próprio. Né? Ele perdeu o domínio próprio de tal forma que ele ficou nu. Ele tirou toda a sua roupa. Estava certo o que Noé fez? Não. Era exemplo o que Noé fez? Não. Mas quando Cã viu ele, Cã riu e foi falar para os seus irmãos. Os seus irmãos sabiam que seu pai tinha autoridade, que era o princípio da autoridade. O que eles fizeram? Eles foram de costas. Para não olhar, não ver, porque ver a nudez do pai era desonra. Eles vieram de costas e cobriram a nudez do pai. Quando o pai sarou do porre aconteceu, soube que o acontecido e soube o que Cã tinha feito. Por essa desonra,
a ver a nudez do seu pai, ele teve uma maldição sobre ele e todos os seus descendentes. Por quê? Porque toda quebra de princípio de autoridade vem com desonra. Quando você se submete à autoridade, você está honrando. Eu estou pregando, nós estamos aqui falando para cristão. E nós vamos falar mais sobre isso, estamos chegando no nosso intervalo. Vamos no intervalo e voltamos mais falando sobre isso. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Viu, querido? Então nós estávamos falando no bloco passado sobre Noé e sobre o que Noé fez. É exemplo um pai beber ou chegar bêbado na frente do filho? Claro, até hoje não é exemplo. Não é exemplo a ser seguido. Mas ele era autoridade. E o princípio da autoridade não pode ser quebrado. Quando o Cã veio a ver a nudez do pai e rir da nudez do pai e falar com o seu irmão, ele quebrou o princípio da autoridade, ele desonrou o seu pai. Então, todo o princípio da autoridade vem com desonra. Quando você fala contra a autoridade, você está desonrando aquela autoridade. Eu sou de uma época, eu sou do século passado, eu mesmo sou. Né? Nós somos. Então, mas eu me lembro, eu tive o privilégio de nascer no lar cristão. Ninguém nasce na igreja. Você tem que se converter. Você não nasce na igreja, você nasce no lar cristão. Se você não se converteu, você não nasceu no lar cristão, não adiantou de nada. Se você não se converteu na Assembleia de Jesus, não adiantou de nada. Você nasce no lar cristão. Você escolhe ser um cristão. Você vai para o inferno tendo nascido no lar cristão. Então, eu tive o privilégio de nascer no lar cristão. Mas veja bem, e eu me lembro, quando eu era pequeno, isso lá na década de 70, quando eu era pequeno, que você recebia um pastor na sua casa. Era uma honra receber um pastor na sua casa. Por quê? Porque ali é um homem de Deus. Você sabia que a sua casa, nós tínhamos essa consciência, que a sua casa ia ser abençoada porque ia ali um homem de Deus. Por causa da presença dele ali. Mas isso era passado pelos nossos pais. Os pais falavam isso, e a gente foi aprendendo isso, que era uma honra. Hoje se fala mal da liderança, se fala mal dentro de casa. Então os filhos aprendem a não honrar a sua liderança. E vão nascendo debaixo dessa maldição. E vêm trazendo maldição. E aí não são abençoados. Aí são porque nós somos a geração dos fast food, né? Queremos tudo pronto, tudo certo. Por quê? E nós queremos a bênção pronta. E não é a bênção, é dada por Deus. Mas isso é um princípio de honra. É um princípio de honra. Todo o princípio, toda quebra de autoridade vem com desonra. Aí fala mal do pastor, fala mal da pregação. Nada está bom, por quê? Porque ele não está bom. E se eu estou doente, nada está bom. E isso vai trazendo, né, pastor Zé Carlos, uma rejeição dos filhos, da família, em relação àquela autoridade, né? Porque ele não aprendeu dentro de casa? Porque a autoridade ela começa a ser aprendida dentro de casa, quando os pais honram, os filhos olham para os pais e vê que eles estão honrando o seu pastor, a sua liderança. Esse princípio da autoridade tem que se começa no lar. Aí, quando cresce, os filhos não respeitam os pais. Por quê? Porque eles não aprenderam o princípio da autoridade. Sim. Porque nós estamos vendo cada vez uma geração mais ruim, mais difícil, onde filho não se respeita pai, onde coisas que nós só vimos acontecer fora, pastor Carlos, hoje acontece aqui, filhos matando o pai, não respeitando. Por quê? Porque não aprenderam o princípio de honra dentro de casa. Não foi ensinado honra, não aprenderam o princípio da autoridade. Porque quando você quebra o princípio da autoridade, você não pensa que você está dando um bom exemplo, está dando um mau exemplo. Daqui a pouco o teu filho não vai respeitar a autoridade, porque você não respeitou a autoridade. E é uma semente que você não tem, você está colhendo fruto. E essa é uma geração que nós estamos tendo. Quando a base do cristianismo, a base do cristão é princípio da autoridade. É a cruz e a princípio da autoridade, nós temos que aprender princípio da autoridade para honrarmos Deus. A Bíblia é clara, em Romanos diz, quando você não honra a autoridade, você não está honrando a Deus. E isso vem desde lá do início, né? Honra o teu pai, a tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra. Se prolongue sobre a terra, quer dizer, então é princípio. Princípio, Deus em falando, Deus trabalha com princípio. E princípio de bênção para a igreja.
Bênção para a vida. Porque muitas vezes diz, pastor, comigo as coisas não acontecem. Só acontece com o pastor César, mas comigo não acontece. Por quê? Porque eu estou quebrando princípios. E quando eu quebro princípios, as coisas não vão acontecer. Porque eu estou quebrando princípios. Então, é tão interessante isso que o senhor está colocando, pastor, que é assim, ó, é o que o senhor acabou de dizer. Deus sabia que aqueles anjos eram, não havia maldade. E sendo onisciente, ele não interviu. Assim como ele também não intervém na vontade, que nós temos que entender que há uma vontade legítima e uma vontade permissiva, e Deus ele honra essa questão do princípio, que ele simplesmente nos deixa à vontade para optarmos, até por uma voluntariedade. Eu vou voluntariamente, eu vou honrar. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, não é, que a soberba, ela precede a ruína. Sim. Então, quando você quebra um princípio, é o que o senhor falou, não é contra a pessoa. Quando Arão, quando a Miriam, elas conversaram, se levantaram contra Moisés não estava junto, mas a palavra dentro fala de casa, que... ninguém ouviu. É isso que o senhor falou, é dentro de casa. Mas a palavra fala que Deus ouviu. E aí é que está o problema. Não é que o Moisés ouviu, mas Deus ouve. O problema é o seguinte, Miriam era a irmã mais velha, ela tinha direito de repreender Moisés? Tinha. Mas o problema não é quando ela falou que Moisés casou com uma mulher etíope, uma mulher da... Não, o problema é quando disse, Deus só está com ele, quando ela questionou a autoridade de Deus sobre a vida de Moisés. Não está com... quando ela questionou a autoridade, foi que Deus interviu. Porque aí ela feriu um princípio. Quando ela estava falando de Moisés, ela era a irmã mais velha e ela tinha o direito de repreender Moisés como irmã mais velha. Mas quando ela tocou na autoridade, ela tocou em Deus. Aí Deus chamou ela. Se Deus usa ele, nos usa também. Porque, na verdade, como irmã mais velha, né, no seio ali, no âmbito familiar, ela até tinha essa autonomia. Agora, espiritualmente, ele era o líder. Não, ela tocou, quer ver? Ela está lá em... Verdade. Não é interessante? Na verdade, é o irmão mais novo, então é o caçula. Então o caçula, você pode brincar, fazer acontecer, pode mandar, vai para lá, vem para cá. Mas, espiritualmente, ele era o pastor. Ele estava numa outra... Ele foi o escolhido, ele foi o chamado. Ele foi o chamado, ele foi escolhido. Então, aí mudou tudo. Então, ela não falou contra Moisés, ela falou contra o Deus. Quantas vezes Miriam repreendeu Moisés quando era criança? Pois é. Quantas vezes? Porque ela Deve ter puxado a orelha dele porque várias e diversas vezes. Olha só, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher etíope, que tinha, número capítulo 12 e versículo 1, por causa da etíope que tinha tomado, porque ele tinha tomado por mulher. Eles disseram, porventura, até ali não tem problema, eles disseram, porventura, falou o Senhor somente com Moisés? Não falou também com nós? Aí diz, o Senhor ouviu. Versículo 2. Olha, o versículo não fala nada. Versículo não fala nada. Interessante, né? Quando diz versículo 2, diz, o Senhor ouviu. Peraí, agora tocou na autoridade. Agora não. No versículo 1, Deus não fala nada. Chega a arrepiar. Era no versículo 1, no versículo 1, Deus não fala nada. Aí chegou no versículo 2, disseram, porventura, o Senhor falou somente com Moisés? Não falou também com nós? Aí Deus ouviu. Nós não estamos no mesmo nível? Aí Deus chama. Mas Deus falava que Deus tinha chamado eles. Se você for ler lá, quer ver, pastor Carlos? Procura aí, em Miqueias, capítulo 6 e versículo 4. Miqueias 6 e 4. Onde Miqueias 6 e 4 é Deus falando. Miqueias 6 e 4 é Deus falando, quer dizer, mas ela não tinha direito de tocar na autoridade. E o mais interessante, pastor César, é quando ela toca na autoridade, ela perde o ministério. Exatamente. Por quê? Porque ela era profeta. Ela era profeta. E aí Deus fala no versículo 5 assim, olha só que Deus diz no versículo 5. Toca na autoridade, perde o ministério. Olha só que Deus diz no versículo 5. Miqueias 6, versículo 6 e versículo 6 e 4. 6 e 4, olha só. Aqueles 6 e 4. Poste fiz sair da terra do Egito, Miqueias, né? 6, versículo 4. Pode falar. Poste fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Deus ao contrário, ela estava em último. Deus fala, enviei diante de ti Moisés, Miriam, Arão e Miriam. A ordem espiritual era exatamente essa. Moisés, Arão e Miriam. Porque Moisés era o líder, Arão era o sumo sacerdote e Miriam era a profetisa. E em casa era o contrário. Era Miriam, Arão e Moisés. Ela era mais velha. Era mais velha. Mas veja só, então quando no versículo 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher etíope que tinha tomado por mulher uma etíope. Até aqui tudo bem. Tudo bem. Agora, eles disseram, porventura não falou o Senhor somente com Moisés? Não falou também com nós? E o Senhor ouviu. Quando eles tocam na unção, Deus ouviu.
Aí Deus vai mexer. Aí no versículo 5, ela profetiza. Aí no versículo 5, número 2, 5, olha só. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e falou na porta menor que chamou Arão e Miriam. E os dois saíram. Versículo 6, ele disse: ouça agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, ela era profeta. E Deus não reconheceu mais ela como profeta. Se tiver profeta aí, porque eu não estou vendo profeta. Eu estou vendo rebelde. Eu estou vendo que se levantou contra a unção. Perdeu o ministério. Perdeu o ministério. Deus disse: se tem profeta, me fala de profeta, porque eu não estou vendo profeta aí. Deus questionou o ministério dela. Porque quando ela se levantou contra a autoridade, porque quem é que deu autoridade para ela? Quem é que fez ela profeta? Foi Deus. Foi Deus. Quando ela se levantou contra Moisés, ela se levantou contra Deus. Ela perde o ministério. Tem gente perdendo o ministério dentro da igreja porque tem se levantado contra o líder. Contra Deus. Carlos, por isso que eu estou tentando falar com você, o princípio de autoridade é muito sério, Carlos. Muito sério. É muito sério, nós temos que aprender o princípio. Isso é decisivo até para a salvação. E é tão tremendo isso, pastores, que a palavra de Deus em Provérbios 18, 20, dentro desse contexto, nós temos que tratar dentro de um âmbito absolutamente espiritual. A palavra de Deus, ela fala assim, ó, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Não, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu gosto de usar lá, comerá do seu fruto. Então, veja bem, ali, o Deus já não reconheceu como profeta. Nós vamos entrar nisso amanhã, porque o nosso horário está hoje, estão mandando nós sair. Pastor Carlos, obrigado. Está conosco amanhã? Obrigado. Vamos estar juntos. Amém. Obrigado, pastor. Essa palavra está sendo, assim, muito séria e reflexiva e abençoadora. Pastor César, obrigado, pastor César. Amém, pastor Zé Carlos. Eu aqui agradeço, realmente é uma honra, um prazer estarmos juntos aqui, participando e aprendendo, porque nós precisamos realmente aprender da palavra e deixar que o Espírito Santo flua, porque essa palavra ela é rema, ela é realmente pérola, não é, para o nosso entendimento. Que Deus abençoe você, meu amado ouvinte. Até amanhã. Estou chorando, pastor César. Amém. Soberano Deus, eterno e digno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de sermos feitos filhos de Deus, por termos a presença gloriosa do Teu Santo Espírito, ensinando, discernindo, dando diretrizes, Senhor, nos mostrando, trazendo revelação da Tua palavra. Fala conosco mais, Senhor. Abençoa, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está recebendo essa palavra, essa pessoa que através dessa palavra está recebendo cura, está recebendo renovo, transformação, uma unção, Senhor, diferenciada, e que o Seu nome seja excelsamente glorificado na vida desse Teu Filho. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, querido. Muito obrigado. Eu aguardo você neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.